Pronto. Agora eu estou sendo ouvido? 1, 2, testando. Agora está certo, pode continuar. Então vamos começar, na verdade, né? Porque senão não deu para ouvir nada. Gente, em primeiro lugar, boa tarde mais uma vez. Eu comecei a gravar o vídeo e não percebi, por qualquer coisa que seja, que não estava gravando o som. Nós vamos falar de geopolítica. Mas é geopolítica, não é só política. Quer falar também de geografia. Porque estamos vivendo um momento muito complicado e perigoso para a humanidade. Vou começar compartilhando com vocês o mapa. É rapidinho. Certo? Vou começar a compartilhar isso. Só que, peraí, tá. Nossa, hoje tá esquisito. Peraí. Acho que já tá compartilhando, né? Vocês já estão vendo. Nossa. Eu tomei muita água para dar conta de fazer essa live, mas tá muito seco, gente. Tá muito sujo. Deixa eu só... Vamos tentar, não vamos desistir, não. Só um momento. Aqui. Muito bem. Qual que é o problema? Antártica. Antártica, em alguns locais, está... Que é isso, meu Deus do céu? Que roça é essa? 30 graus mais quente do que deveria estar normalmente. O que isso implica? Então, você sabe dizer que isso bagunça o clima do planeta inteiro e deixa o clima do planeta instável, mais do que quente. É claro que a temperatura média aumenta. Deixa eu explicar isso de uma maneira que dá para compreender facilmente. A gente pode usar a economia como referência. 2 dias atrás, a bolsa de Tóquio caiu 10%. Aí hoje ela subiu 10%. Aí vocês podem falar, então não mudou nada. Mudou. Mudou muito. Criou-se instabilidade. Deixa eu explicar para vocês. É fácil entender. Isso aqui é o cartão plano, certo? Plano. Agora vamos imaginar o que acontece se ele, cai 10%, 10 pontos, depois sobe 10 pontos. É onda, é turbulência. Dizer que, por exemplo, caiu 10, na verdade caiu mais que 10, e depois subiu 10, então a média ficou 0, isso é uma verdade. Mas o problema é a variação em torno da média. Nós temos uma média 0, porque caiu 10 e subiu 10, na verdade caiu mais que 10, mas vamos supor que nós temos uma média entre subida e descida de 0. Dá a impressão que é um lago plácido, calmo. Só que não. Caiu 10%, depois subiu 10%. Isso é uma onda. É praticamente um tsunami. Então, a média engana. A instabilidade é muito perigosa. A instabilidade que é perigosa. Então, não faz tanta diferença assim ter subido 10% depois de ter caído um pouco mais de 10%. O que interessa é o clima de instabilidade. Isso gera nervosismo. Certo? Gera nervosismo. Então, o que está acontecendo na Antártica é nesse sentido. A temperatura está subindo muito e depois ela cai muito. Então, podemos dizer que na média está subindo muito pouco, meio grau. O problema é a variação em torno da média, muito grande. Então, que era um lugar calmo, com estabilidade, você podia prever o tempo, não é possível mais. Agora se torna um local muito agitado, e as temperaturas sobem tanto que pela primeira vez na Antártica eles estão identificando flores. Deixa eu explicar para vocês o conceito de deserto absoluto. A Antártica era para ser um deserto absoluto, por um motivo simples. Não existe água em estado líquido. As plantas precisam de água em estado líquido para sobreviver. Não havia água em estado líquido.
Então, de maneira muito marginal, muito episódica, havia musgos em alguns lugares, líquens, algas, que conseguiam sobreviver num ambiente muito difícil da Antártica, que não é só muito frio, é também muito seco. Só que a temperatura está aquecendo tanto durante algumas épocas do ano que o gelo tem derretido em alguns lugares. O gelo derretido é ruim porque gera icebergs que vão parar no oceano e vão elevar o nível dos mares. É péssimo. Mas tem outro motivo também. À medida que o gelo derrete, cria-se água em estado líquido. Criando-se água em estado líquido, surge vegetação. Não só mais musgos, mais líquens, mais algas, mas pela primeira vez plantas que dão flores, angiospermas. Não era para existir angiosperma na Antártica. Não era para existir flores na Antártica. Quando eu tive uma namorada, eu gostava muito dela. Aí um dia eu prometi para ela buscar a flor que cresce mais ao sul no mundo. E, cara, eu fui. Eu fui para Ushuaia e depois eu fui para isso aqui, ó. Para a Ilha de Los Estados. Na Ilha de Los Estados tem vegetação e tem flores. E aí eu peguei uma flor da Ilha de Los Estados, mandei colocar no acrílico na cidade de Ushuaia e levei para ela. Uma flor que cresce mais ao sul no mundo. Hoje eu não conseguiria, porque as flores que crescem mais ao sul do mundo estão na Antártica. Cara, como é que as flores avançam 1.000 quilômetros ao sul de onde elas deveriam existir? Né? Isso é uma mudança climática brutal, com consequências gravíssimas. A Patagônia está enfrentando verões de 40 graus e invernos de 28 graus negativos. É aquilo que eu falei que torna a queda das bolsas muito perigosa, que é o fato de que a variabilidade está muito grande, a instabilidade está enorme. Então a média variou 0,5, variou 0,6 graus, isso não interessa. É a variação em torno da média. O que você fala? O nível dos mares subiu 2 centímetros. Uau, 2 centímetros para a gente ver com assusto. Mas quanto subiu na variação da média? Quantas ressacas a mais duradouras, não existem por causa disso? Em relação ao clima, digamos que a média subiu 0,5. Mas em torno da média? Se regiões que só eram frias, tinham um inverno de 5, 10 graus, agora tem 26 abaixo de zero. 28 graus abaixo de zero, na verdade. E regiões que a temperatura sempre ficava abaixo de zero, agora estão tão quentes a ponto da água derreter e surgir plantas com flores. Então, é óbvio que está errado e que isso é perigoso, certo? Hoje, não sei se vocês viram um videozinho curto de 1 minuto e meio que eu fiz, agradecendo a todo mundo por umas sementes que eu pude comprar. Foram R$256, eu acho, deixa eu ver aqui, que eu paguei pelas sementes, e não eram muitas sementes, não. Dava mais ou menos uns 800 gramas de semente. Certo? Uns 800 gramas de semente. Mas por que isso? E sementes do Rio Grande do Norte ainda por cima. Porque eu não sei quais sementes vão conseguir sobreviver. A gente tem que preparar para o futuro. O futuro é agora. E agora a gente tem que fazer o que dá. Enquanto ainda é possível fazer alguma coisa. No caso do Brasil, isso é particularmente grave, porque, veja bem, originalmente isso aqui tudo era Amazônia. Está vendo essas áreas claras? Isso aqui é tudo área destruída, desmatada. Toda essa área clara aqui, ó, foi desmatada para plantar capim, fazer pasto, alimentar boi. Aí, claro, eu nem preciso ver. Peraí, só um momento, passando o trem.
Pronto, agora a gente pode continuar falando. Pois bem, a gente precisa dessa aberração que é destruir a Amazônia. E não é que eu estou preocupado com o indígena, povo da floresta, não. Estou dando muito de benefício tongueiro, não. O problema é realmente grave. É da Amazônia que vem a umidade para o Brasil Central e para o Centro-Oeste. É da Amazônia que vem a umidade que impede o Nordeste brasileiro de ser tão seco quanto a região vizinha do outro lado do Atlântico, o Saara. À medida que as florestas estão sendo destruídas na Amazônia, a enorme umidade que as árvores produzem, elas produzem muita umidade. Vai diminuindo, vai sumindo. E o que está acontecendo? O Nordeste vai ficando mais seco, está ficando tão seco que em alguns locais surgiram reais desertos, deserto mesmo, surgiram os primeiros desertos do Brasil. No caso, no estado da Paraíba, junto ao Rio Grande do Norte. A quantidade de chuva disponível para o Centro-Oeste e para o Sudeste também vem diminuindo ano após ano. A instabilidade climática vem se agravando cada vez mais, porque a umidade que antes saía da Amazônia para amenizar o Nordeste, a seca do Nordeste, e a baixíssima umidade do ar no Brasil Central, ela vai deixando de existir, porque o agronegócio resolveu destruir a floresta e substituir por pasto. Deixa eu transferir a compartilhamento de tela para uma coisinha que eu quero mostrar aqui para vocês. É rápido. Só um momento. Sempre tem um probleminha, né? Como é que uma árvore jovem atravessa a estação? Pronto. Vou parar o compartilhamento e vou começar outro compartilhamento. Só um momento. Rapidinho. O ar seco e o remédio para asma, porque a asma é horrível, eu não consigo respirar e não consigo falar. Eu normalmente gravo vídeo quando eu estou vindo da minha mãe para cá, não consegui gravar hoje. Porque ou eu falava ou eu andava. Fazer as duas coisas enquanto respiro não estava dando mais. Está realmente muito difícil. Muito difícil. Mas a gente não vai usar isso como desculpa, não. Só um momento, deixa eu compartilhar a tela. Quero que vocês prestem atenção nesse videozinho aqui. Ele tem por mais de 1 minuto. Vale a pena. Na floresta amazônica, nas áreas altas, assim, de platôs, tal, que estão longe do lençol freático, às vezes 4, 5, até 6 meses. Não conseguiria, ela ia morrer. Aí que se descobriu que as árvores mães, as grandes, durante o dia, elas puxam água lá do lençol freático e puxam água de cima e vai para cá. Isso ocorre durante o dia. Durante a noite, as raízes superficiais invertem o fluxo. A água sai lá de baixo e irriga o solo superficial pelas raízes superficiais. É como se fosse assim, a árvore mãe é mãe e ela fala, tem a árvorezinha lá, toma aqui um pouquinho de água para você. E você vai estudar a floresta amazônica, você vê que absoluta cooperação é a regra, é a lei, não competição. Cooperação. Todas as árvores estão cooperando. A árvore está crescendo aqui, ela é oportunista, ela tem espaço, tem luz aqui, ela cresce para cá. Aí tem uma outra árvore, uma outra copa ali. Quando ela chega a uns 20 centímetros da outra copa, ela para de crescer. Aí você vai ver as raízes, elas são todas entregadas assim. Você fala, estou competindo. Não, elas estão trocando, é um mercado. Ele dá um fósforo aqui, me dá um nitrogênio, uma colaboração fantástica. Bom, tudo isso está sendo perdido. Tudo isso está sendo perdido. Eu acho que eu nem preciso dizer o quanto isso é grave. Certo? Porque o que é uma pastagem? Pastagem, um plantio de braquiária que você faz na Amazônia depois de derrubar uma floresta de milhares de anos. Você planta capim e joga boi branco lá, de qualquer jeito.
é um deserto verde. Eu era para não ter ido para o seu Wagner. O seu Wagner foi pescar e, como sempre, ele me chama. Dessa vez eu não fui. Eu disse, seu Wagner, o senhor me desculpa, mas não vai dar. Eu sempre vou. E ainda mais ia ser minha última oportunidade antes de me mudar para Minas Gerais. Mas não dá, tipo, o mundo está acabando, eu não posso simplesmente ir para o meu paraíso pessoal da milha aos pombos. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, de forma alguma. A gente tem que, né? E de toda forma, eu penso que a questão interessante que eu preciso comentar aqui é o seguinte. Diferente do sítio do seu Wagner, que inclusive respeito e preservo muito o ambiente local, tem uma lavoura de soja enorme. E o que é uma lavoura de soja? É um deserto. É um deserto. Só tem uma espécie de planta, só ela pode viver, a soja. Mas há bilhões de pés de soja, bilhões. Você só vê soja, bilhões de pés de soja. Essa soja, evidentemente, ela não coopera, porque aí sim, diferente da floresta, do cerrado, do caatinga, do apampa, aí sim, elas estão competindo umas com as outras. Elas exaurem o solo. E a química do agronegócio, a química do latifúndio, ela é para tentar corrigir a química do solo. Ela não tem nenhuma preocupação com biologia. Nenhuma preocupação com biologia do solo. É como se fosse um aquarista que tentasse consertar o seu aquário, preparar o seu aquário só com produtos químicos. Qualquer um que cria ou já criou peixe ou teve peixes sabe a importância da biologia de um aquário. A biologia de um aquário é importantíssima. Mais do que a química. Claro que ele tem que fazer cuidados químicos e tal, esse tipo de coisa. Mas a biologia é mais importante. No solo é mais ou menos assim. Se você só deixa soja, sorgo, milho, algodão, você está matando o solo. Você está matando o solo. Ao matar o solo, você está matando tudo que vive nele. Quem mora em cidade, onde está tudo coberto por concreto, por asfalto, talvez não tenha noção de quanta vida existe no solo. Sabe, desde animais invisíveis, animais não, né? Seres vivos invisíveis, de todo tipo. Até, de fato, anfíbios, répteis, pequenos mamíferos, aves, tem até alguns tipos de passarinho que fazem no solo. Tem muitas espécies de abelha que fazem a colmeiazinha deles no solo, formigas, um punhado, gente. O solo é uma coisa viva e riquíssima que uma lavoura de soja mata. Eu garanto para vocês, se vocês pegarem uma área de meio quilômetro quadrado dentro do Cerrado ou da Mata Atlântica, não precisa estar 100% preservado, não, bem preservado. Vocês vão encontrar espécies de abelha que vivem no solo. Vão encontrar cupim, vão encontrar formiga, vão encontrar minhoca, vão encontrar uma porrada de seres vivos. Sabe quanto desses seres vivos vocês vão encontrar numa lavoura de soja? Eu digo para vocês, nenhum. Vou dizer outra coisa para vocês terem uma ideia do tanto que isso é perigoso para todos nós, para a vida nesse planeta. Quando eu era moleque, quando eu era pequeno, lá se vão 40 anos, quando eu era criancinha, às vezes meu pai tinha um Fusquinha branco. E às vezes a gente tinha que ir da roça para a cidade. Quando eu vinha para Catalão, era uma viagem, era um evento. E eu lembro do que acontecia. Atravessava a estrada de chão, né? Atravessava o cerrado dos dois lados. E o para-brisa do carro, quando chegava, você tinha que lavar ele do tanto de inseto que tinha. Faça uma experiência. Atravessem os 200 quilômetros entre Campo Alegre de Goiás, municípiozinho Catalão, e Cristalina. São 200 quilômetros. Não tem um único povoado, não tem uma única cidade. Só tem lavoura dos dois lados.
soja, milho, trigo, arroz, sorgo. São 200 quilômetros. Atravesse os 200 quilômetros e procurem não uma miríade de insetos, procurem um inseto no para-brisa de vocês. Um inseto. Em 200 quilômetros, procurem um inseto no para-brisa. O que aconteceu com esses milhões, com esses bilhões de insetos? O que vocês acham que aconteceu? Eles morreram. Todos eles foram mortos. Todos eles foram mortos. Quantas espécies que nós nunca chegaremos a conhecer foram extintas? Centenas? Milhares? Dezenas de milhares? O agronegócio matou tudo. 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 Quando eu era jovem, se você colocasse um copinho de garapa, tiquinho de garapa, uma tampinha com garapa, no parapeito da janela, no instantinho vinham abelhas. E eu morava na cidade, isso na cidade, não na roça, na cidade, não é que eu morava, minha avó morava. Cadê essas abelhas? Cadê as abelhas? Cadê as formigas? Você sabe qual que é o único inseto que está prosperando? A barata. A barata está prosperando. Só a barata. Todo o restante não, está morrendo. E isso é geopolítica. Porque isso é capitalismo. É o capitalismo que está em guerra. Certo? É o capitalismo que está em guerra. É sobre isso que nós estamos falando. Quando nós estamos discutindo a guerra, nós não estamos falando do Irã, e não estamos falando de Israel. É muito mais complexo do que isso. É muito mais definitivo do que isso. É muitíssimo mais importante do que isso. Nós estamos falando do capitalismo e de um mundo novo que quer se erguer. Estamos falando do Ocidente e de civilizações que querem se libertar. Estamos falando da noção de Estado burguês e novas formas de gerenciamento estatal de grandes populações. É sobre isso que a gente está falando. O que tem em jogo é muito mais do que a existência de uma colônia de europeus orientais no sudoeste da Ásia, gente. Vamos compartilhar novamente o mapa e agora sim. Agora vamos entrar na voadora no problema. Vamos entrar na voadora no problema. Só um momento. Vamos só... Por causa da falta de oxigênio, a gente não fica... Eu não fico muito ágil, sabe? Então, vocês só me perdoem um pouco a lerdeza, lembrando que eu não bebo, tá, gente? Porque depois surge notícia. A Leide fez uma live tonto, ele parecia meio lerdo, mas não é porque eu tô tonto, não bebo. Meu dinheiro eu gasto em semente. Bom, agora sim. O que tem em jogo é muito mais do que os 5 milhões de colonos oriundos da Europa Oriental que vivem nessa faixa do tamanho do município de São Paulo, entre Acre e Asdod. É muito mais do que isso. Esse conjunto de colonos de origem europeia oriental que tomou um pedaço do sudoeste da Ásia, da Palestina, para si, e está fazendo um experimento colonialista aqui, ele representa todo o sistema que o garante. O Ocidente capitalista. Certo? O Ocidente capitalista. Aqui, ó. O que é o Ocidente? Nós não fazemos parte do Ocidente, vocês sabem, né? O Ocidente é a Australásia, né? Austrália e Nova Zelândia. O Ocidente é a América anglo-saxônica, Canadá e Estados Unidos. O Ocidente é a Europa. É isso. Esse pedaço aqui é da Terra. Isso aqui é o Ocidente.
ele está em guerra contra nós. Krenak está correto, nós estamos em guerra. E mais do que nunca nós estamos em guerra. E mais do que nunca importa o resultado dessa guerra. Não é uma coisa distante lá no Oriente Médio, não. Não. O destino de todos nós, enquanto espécie, depende do resultado dessa guerra. E é mais perigoso do que vocês imaginam. Porque o Comitê Olímpico Internacional ter proibido a Rússia e ter permitido Israel é um sintoma. Não é uma causa, é um sintoma. Né? A FIFA ter banido a Rússia, mas está permitindo Israel, também é um sintoma de contra quem eles estão em luta. Eles sabem contra o que eles lutam, contra nós. Essa faixa de terra muito pequena aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Essa faixa de terra chamada Gaza, que tinha 2.300.000 habitantes em 6 de outubro. E que hoje, se tiver muito, tem 2 milhões de habitantes. Comitê Olímpico Internacional, ONU, Banco Mundial, FMI, FIFA, ninguém se preocupa com Gaza. A hipocrisia reinante é fora do normal. Mas ela é muito mais do que hipocrisia. Ela é um teste. Por falar em proteção, vamos ver, as imagens, de um modo geral, são bem recentes, né? 2024, vamos ver a idade das imagens de Gaza. As minhas imagens de Gaza, a idade das imagens de Gaza. Imagem da cidade de Gaza. Data das imagens, 5 de agosto de 2022. Então, se a gente afasta, as imagens são de 2023, certo? São, né? Mas, se a gente chegando perto de Gaza, olha lá, ó. Elas caem para 2022. Sabe por que elas caem para 2022? Porque eles não querem que vocês tirem print do que se tornou Gaza. Eles querem que vocês sejam enganados pela ilusão de que isso aqui que vocês estão vendo é Gaza. Mas isso aqui não é mais Gaza. Vou mostrar para vocês o que é Gaza. Só um momento. Vou mostrar para vocês o que é Gaza. Acho que isso faz falta, né? A gente vê o que é Gaza. Gaza não é essa imagem que eles tentam mostrar para a gente, não. Vou mostrar para vocês o que se tornou Gaza. É importante para vocês entenderem contra quem eles estão lutando. Não é só contra os palestinos. Gaza, gente, Gaza é um aviso. Gaza é um teste. Se o Estado de Israel conseguir fazer o que eles querem em Gaza, as Gazas do mundo inteiro, Rocinha, favelas do planeta inteiro, todas as Gazas do mundo poderiam ser destruídas. Porque se o mundo permitiu que Gaza fosse destruída, o mundo pode permitir que qualquer lugar desse planeta seja destruído. A gente tem que ter clareza quanto a isso. A gente tem que ter muita clareza quanto a isso. Porque não é só o dos infelizes habitantes de Gaza que está na reta, não. É o nosso. Aqui, ó. Vamos mostrar. Peraí, opa, mostrei errado. Perdão. Nossa senhora, agora como é que eu saio dessa? Difícil. É parar compartilhamento. Aqui. É isso que eu quero compartilhar. Vamos mostrar de verdade o que o Google não mostra. Não tem tantas coisas que a gente fala, isso a Globo não mostra. Vamos mostrar o que o Google não está mostrando. O que se tornou Gaza. Vocês estão vendo Gaza aí?
Isso é Gaza. Gaza, isso aí que vocês estão vendo, ó. Estão vendo Gaza, né? É Gaza. Gaza é isso aí. Gaza não é aquela imagem bonitinha que mostra palmeiras, tâmaras, estufas, prédios. Não, 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 não. Gaza é isso aí que vocês estão vendo. Foi isso que fizeram com Gaza. É isso o que restou de Gaza. Vocês têm noção disso? Que Gaza agora é isso? E vou repetir para vocês. Deixa eu repetir para vocês. Gaza é só o começo. Se eles não forem derrotados, Gaza é só o começo. Qualquer comunidade pobre, indígena, que esteja um obstáculo para os poderosos desse planeta fazer o que eles quiserem, vai ser transformado em Gaza. E por que vai ser transformado em Gaza? Porque eles podem. E como eles descobriram que podem? Eles descobriram que podem, adivinhem? Com Gaza. Foi assim que eles descobriram que podem. Usando Gaza como exemplo. Certo? Usando Gaza como exemplo, eles descobriram que podem. Né? Puderam com Gaza. Podem com qualquer lugar do mundo. Por que não? O mundo assistiu calado. A FIFA assistiu calado. O Comitê Olímpico Internacional assistiu calado. A ONU só finge que murmura. Ninguém está fazendo nada. Efetivamente. Não sei, aí sim. Ninguém está fazendo nada, bom. É meio injusto. Vamos mostrar quem está fazendo alguma coisa. Acho que isso é importante, né? Isso nos roubam até a esperança. Bom, aqui vamos mostrar alguns atores que estão fazendo alguma coisa. Daqui saem os rotistas. Os rotistas estão fazendo alguma coisa. Inclusive, ontem e hoje, eles bombardearam muitos territórios do Estado ilegítimo que está cometendo essa atrocidade em Gaza. Aqui no norte, opera o eixo da resistência. O eixo da resistência está fazendo alguma coisa assim. Certo? Estão fazendo alguma coisa assim. Estão atacando, inclusive nesse exato instante. O norte da Galileia, que é isso aqui, e de Golã, que é isso aqui. Então, toda essa faixa está sendo atacada. Agora, quem pode mesmo fazer alguma coisa, e está trabalhando muito para fazer alguma coisa, são os persas. Os persas contam com vasto apoio da República Popular Democrática da Coreia. Os persas estão contando com vastíssimo apoio da Federação Russa. Os persas contam com o decisivo apoio da República Popular da China. Porque norte-coreanos, chineses e russos não são bobos. O que eles sabem? E hoje, na verdade ontem, né? Porque Gaza não existe mais. Ontem foi Gaza. Hoje é o Irã. E se o Irã não vencer, amanhã vai ser o mundo. Então o Ocidente tem que ser detido. Precisa ser detido a qualquer preço. O Irã, que anunciou antes de ontem que possui armas nucleares, está levando o conceito de a qualquer preço realmente muito a sério. E não só armas nucleares, né? Graças aos russos e às suas constantes viagens aéreas, parece que eles têm vários meios para colocar o que eles dizem que tem em qualquer lugar. O Irã é um país muito grande, 1.684.000 quilômetros. Aqui cabe os 9 estados do Nordeste e os 4 do Sudeste. Ou cabe os 4 estados do Sudeste, os 3 estados do Sul, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Tudo aqui. Isso aqui é grande, bem grande. 20% do território brasileiro.
equivalente, bem grande. Certo? Agora, isso aqui não. Isso aqui tem o tamanho do município de São Paulo. Bem pequeno. Ele se vende como sendo grande coisa, né? Nós somos grande coisa. Não são, eles não são grande coisa. De uma ponta a outra. Vou colocar aqui o caminho. De uma ponta a outra. Desse local onde reside 70% da população deles, são... Não, quilômetros. São apenas 136 quilômetros. 136 quilômetros. Eles moram numa faixa de 136 quilômetros, com largura média. Deixa eu ver qual que é a largura média. De 5 quilômetros, largura máxima de 23 quilômetros. Eu sou asmático, ando isso a pé. Se 5 milhões das mais horríveis criaturas deste planeta morassem numa área tão pequena, seria sugerível que elas ficassem atentas. E imaginar que vai ser a Marinha dos Estados Unidos que vai protegê-lo, que vai ser as Forças Aéreas da OTAN que vão protegê-los. Isso é ilusão. Porque a Marinha dos Estados Unidos apanhou como bode na horta dos Houthis, que são criadores de bode, ironicamente. Tiver que sair correndo daqui, eu vou e estar em algum lugar. Ninguém sabe aonde. Só se sabe que os marinheiros estão todos com transtorno de estresse pós-traumático, né? Porque eles tiveram que finalmente fazer aquilo para o qual eles nunca foram preparados, lutar contra iguais, lutar contra homens, ao invés de só massacrar crianças e destruir prédio. E parece que estão lidando muito mal, né? Com essa situação de enfrentar um homem igualmente armado. Então eles estão estressadinhos. Estressadinhos, né? Tem que usar a linguagem neutra para eles. Para saber como eles se auto-identificam. Talvez eles se identificam até como seres humanos, então qualquer coisa está valendo. De toda forma, gente, hoje, se eu der conta de fazer uma live, eu vou tomar mais água, menos remédio, porque o remédio tem efeito colateral. Só vou tomar mais água, mais diurético para me livrar do remédio. E vou tentar estar bem para fazer uma live hoje. Nós gostamos de paz, nós gostamos de amor e nós gostamos de sementes. Mas hoje nós vamos falar sobre a guerra. Porque ela vai decidir o nosso futuro. Na verdade, ela vai decidir se nós vamos ter um futuro. Eu espero que sim. Eu estou até gastando um pouco que eu tenho comprando semente, pensando exatamente no futuro, então eu não queria ser decepcionado. Leida, você vai junto com as suas sementes. Não. Para o espinhaço, sim. Para o mundo que eles estão nos desenhando, não, jamais. Seja como for, muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Tudo der certo até hoje à noite. Fiquem bem. Fiquem bem mesmo, gente. Fiquem bem. Água. Muita água. Eu não sei como é que está o clima aí no resto do Brasil, mas quem vive no Brasil Central está insuportável. Você acorda cedo, está fazendo frio e está ventando, e depois começa a esquentar, e esquenta mais e ficar cada vez mais seco. Então é uma gangorra, é um tsunami. A variação está enorme, né? No número, a temperatura média aumentou meio grau, mas a variação em torno da média está insuportável. E eu não estou falando só sobre clima. Então, mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês. E até a próxima. Se tudo der certo, eu espero que tudo dê. Obrigado, gente. Obrigado mesmo.